Bom dia, tudo certo? Então, mais um vídeo sobre questões de concurso. Este exercício, essa questão, na verdade, ela é bem interessante. Vamos lá, bora resolver. Diz assim, ó. É também uma questão do TCU. Creio que é de 95 também. Vamos lá. A média aritmética das idades dos candidatos a um concurso público federal é de 36 anos. Tá, vamos pegar essa informação. Então, a média aritmética. Vamos lá. Vamos escrever isso aqui, ó. Média igual a 36 anos. Muito bem. Quando separados por sexo, essa média é de 37 anos para o sexo masculino e 34 para o sexo feminino. Então, média para homens, vamos botar MH, igual a 37 anos para homens. E média para mulheres, M subscrito M maiúsculo, é 34 anos. Muito bem. A razão entre o número de homens e mulheres é... Bom, vamos chamar então de número de homens pela incógnita X. E vamos chamar de um número de mulheres pela incógnita Y. E ele quer saber a razão. A razão é uma divisão. Quando ele coloca assim nesta ordem homens e mulheres, ele quer saber a razão ou a divisão entre o número de homens pelo número de mulheres. Isto aqui é o que ele pede. Isto aqui é a razão. Certo? Razão é uma divisão também. Entendido como uma divisão entre dois números. Muito bem. Mas, para que eu possa resolver esta questão aqui, é interessante que eu introduza aqui um conceito de somatório. Vamos lá, o que é um somatório? É uma soma de parcelas. Então, por exemplo, vamos organizar isso. Se eu tenho... Vamos colocar da seguinte forma. Ó. Eu tenho os seguintes números, valores, né? Z1 somado com Z2 somado com Z3 e somado com Z4. Digamos isto, certo? Nós temos uma variáveis aqui, valores distintos entre si. O que indica que são distintos por causa dos seus índices. Se pressupõe que eles são distintos entre si. Estes índices aqui, os seus valores em subscrito, denotam isso, né? Então, valores distintos entre si. Isso aqui é uma soma de parcelas. E você quer sintetizar essa soma de parcelas. Você quer transformar essa soma de parcelas em algo muito mais simples e manipulável, né? Então aqui, isso aqui você quer transformar isso. É sintetizar isso aqui, né? Como é que a gente pode fazer isso? Existe um símbolo que se chama somatório. É este símbolo aqui, ó. É um sigma, é uma letra grega, certo? Que representa o S no latim, nossa língua latina. E este somatório, ele vai ele vai
vamos dizer assim, faltou palavra, vamos lá. Bom, vamos lá. O que eu vou colocar aqui então? O somatório ele vai representar, na verdade, um meio de minimizar toda essa expressão aqui, ó, tornar ela mais simples, tá? Então vamos escrever aqui, ó, Z, que se refere ao somatório dessas variáveis, desses valores que variam entre si. E aqui embaixo botar um izinho, tá? Um i. Esse i é um índice. É esses valores aqui, ó. Esses valores que vão variando. Então o i é o valor que varia junto. Abaixo desse somatório eu posso pôr aqui um subscrito aqui, tá? Que ele varia. O que significa? Significa de onde até onde varia. De onde varia? Por onde começa, né? Começa de 1. E aqui em cima a gente coloca aqui até onde vai. Até n, que é o maior valor aqui do subscrito, até n igual a 4. Então tudo isso aqui que está escrito aqui em cima é resumido nisto, certo? Um outro exemplo aqui, vamos colocar aqui um exemplo que não fui tão claro, eu acho, quando falei sobre isso, mas vamos tornar claro aqui agora. Somatório de i, começando, vamos supor, do 0 até n igual a 5 de uma variável igual a uma variável t, tá? É um outro valor qualquer. Então isso significa o seguinte: isso aqui é uma soma de parcelas de valores dt que começam em 0 e vão até 5. Ó, T0, T1, somado com T2, somado com T3, somado com T4, somado com T5. Então, esta soma aqui, toda esta soma aqui, ela está representada por uma única simbologia. Tá? Isso aqui é importante que nós tenhamos, porque isso aqui vai ajudar a gente a minimizar nossas contas. Parece que esse problema ele parece ser um pouco complexo quando você utiliza essa simbologia, mas não, isso é só para ajudar. Eu não vou colocar no problema esses valores aqui, esses índices aqui, ó, esse valor aqui embaixo nem em cima, não vai precisar, tá bom? Então, vamos montar aqui nossos cálculos, a nossa média. Vamos lá então. Vou voltar aqui. Um minutinho. Muito bem. Então, o problema diz que a média é de 36 anos, né, para as idades dos homens e das mulheres. Ora, a média é a soma das idades dos homens juntamente com as idades das mulheres. Então, vamos lá, vamos escrever isso. Vamos escrever a primeira idade do homem. A primeira idade do homem é x1. Eu não sei quanto que é. Esse 1 aqui vamos nos referir ao primeiro homem, que tem uma idade x, mais o segundo homem com uma idade x, mais o terceiro homem com uma idade x, mais e assim sucessivamente, até esgotar todos os homens. Acontece que agora começa a somar as idade das mulheres, que é y, a primeira idade da mulher, mais a segunda idade, a idade da segunda mulher, mais a idade da terceira mulher, e assim sucessivamente até esgotar todas as mulheres deste problema aqui. Certo? Muito bem. Dividido por quanto? Pelo número de homens, a quantidade de homens do problema, x, mais a quantidade de mulheres do problema, que é y.
Muito bem. Veja que isto aqui, que eu acabei de escrever aqui em cima, é uma soma que você pode transformar essa soma aqui em somatórios. Ó, esta soma aqui você pode transformar em um somatório e esta outra aqui você pode transformar em um outro somatório. Isso vai ajudar. Então vamos partir para a próxima página que nós continuaremos a resolução. Mas devemos lembrar do seguinte, que a idade dos homens, a média da idade dos homens é quanto? 37 anos. Muito bem. Como é que se calcula a média da idade dos homens? Você vai pegar a média, que é 37, igual ao quê? A soma das idades dos homens. A idade do primeiro homem, mais a idade do segundo homem, mais a idade do terceiro homem, e assim sucessivamente, dividido pelo número de homens. Mas isso aqui, quando eu resolvo transformar em uma expressão que envolva o somatório, fica dessa forma. 37 é igual ao somatório das idades dos homens. Vamos botar só somatório de x, tá bom? Somatório de x. Tá feio isso aqui. Vamos melhorar. Somatório de x. Esse somatório de x significa a soma das idades dos homens. Vamos colocar aqui, ó. Soma das idades dos homens. Dividido por quanto? Pelo número de homens. Então guarde isso, ó. Essa informação lá é importante, tá? Vamos guardar essa informação aqui, ó. E vamos desenvolver a próxima informação. E qual é a próxima informação? É que a média das idades das mulheres é igual a 34 anos. Certo? E como é que você calcula isso? Então, como é que você monta? Então, assim, ó, 34 é igual, que é a média das idades das mulheres, igual a soma das idades das mulheres. Então, a soma a idade da primeira mulher, mais a idade da segunda mulher, mais a idade da terceira mulher, e assim sucessivamente até esgotar todas as mulheres deste problema, dividido pelo número de mulheres, que é y. Você transformando isso em notação de somatório, você vai ter o seguinte: 34 é igual a soma de todas as idades das mulheres, dividido por número de mulheres. Dividido pelo número de mulheres. Então aqui, ó, vamos lá. Isso aqui é agora a soma das idades das mulheres. E isso é importante. Também você já vai ver o porquê. Vamos aqui destacar. Vamos lembrar agora como é que é a nossa formulazinha lá que envolve a média das idades das mulheres e dos homens. Vamos lá. 37. Não, 37 não, né? 36. Desculpa. 36, que é a média das idades dos homens e mulheres, era igual a quanto? Eu tinha escrito assim, ó, x1, x2, né, x3, mais, assim, sucessivamente, mais y1, mais y2, mais y3, mais, e assim sucessivamente. Tudo isso dividido pela quantidade de homens, número de homens, mais o número de mulheres. Lembram disso? Então, olha só o truque agora. Agora que vem o esquema. Isto aqui, como eu havia dito para vocês, eu transformo em somatório. Então, vamos lá. E isto aqui também vou transformar em somatório, como foi feito agora acima ali, ó.
com relação à média das idades, a média dos homens e a média das mulheres. Então isso será igual a quanto? O somatório das idades dos homens, x, mais agora quem? O somatório das idades das mulheres. Tudo isso dividido por quanto? Pela soma dos homens, do número de homens, mais do número de mulheres. Então, reescrevo dizendo o seguinte, que 36, que é a média, é igual ao somatório das idades dos homens, mais o somatório das idades das mulheres, dividido pela quantidade de homens, mais a quantidade de mulheres. Isto? É isso aí. Agora guarde isso também, que nós vamos agora juntar as coisas, juntar as peças. Vamos lá, próxima página. Certo? É um trabalhinho. Olha que massa que vai ser agora. Então, vamos lá, 37, retomando, é igual a somatório das idades dos homens dividido pelo número de homens. E 34 é o somatório das idades das mulheres dividido pelo número de mulheres. Vamos transformar isso aqui agora numa outra expressão, cada uma delas. O somatório, vocês podem concordar comigo que o somatório das idades dos homens é igual a 37 vezes x? Na verdade, o que a gente fez foi aqui multiplicar cruzado. Ó, o x multiplica o 37, né? Deixa eu fazer aqui amarelo. O x aqui, ó, ele multiplica o 37. E o somatório multiplicaria o número que está aqui no denominador do 37, né? Multiplicaria aqui, ó, certo? Mas 1 vezes o somatório é o próprio somatório. E x vezes 37, 37. Multiplicação cruzada aqui, né? Para tornar a tua equação aqui em uma equação em uma única linha, né? Porque aqui tem frações, é uma fração, isso aqui é uma fração envolvida. Muito bem, a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. O y multiplica o 34 e aqui existe o número 1 que multiplica aquele somatório lá. Ok? Vamos lá então. Então, o somatório das idades das mulheres é igual a 34 vezes y. Agora vem a sacada. Vamos retomar aquela expressão última que nós fizemos, que era esta aqui. Ó, 36 era igual ao somatório, a soma das idades dos homens, mais a soma das idades das mulheres, dividido pelo número de homens mais o número de mulheres. Veja no que isso vai se transformar. Olha só que sacada legal aqui que você pode obter. Ó. O que é o somatório das idades dos homens? Exatamente este valor aqui. Ó. Então, no lugar do somatório das idades dos homens, tu põe 37 vezes x. Vamos lá, então. 36 é igual a 37 vezes x. Ou 37x. Mas, o que é o somatório aqui, ó, das idades das mulheres? É exatamente essa expressão. Então, no lugar do somatório das idades das mulheres, tu vai colocar o quanto que equivale a esse somatório, a 34 vezes y. Vamos lá, então. 34 vezes y. Tudo isso dividido por quanto? X mais y. Ah, mas por que tudo isso? Veja a importância de fazer tudo isso. A importância está no seguinte, ó. Tu não sabe qual é a idade de cada um dos homens e mulheres. Você não sabe disso. Mas você tem uma informação um pouquinho melhor tratável. É quando você trata do número de mulheres e do número de homens. E 37 vezes x representa exatamente a soma
das idades dos homens. E 34 vezes y é a soma das idades das mulheres. Então, quando você transforma isso, esses somatórios em x e depois em y, aqui você tem uma equação em função de x e y. Uma equação que depende apenas da quantidade de homens e da quantidade de mulheres. Agora você multiplica cruzado para tornar essa equação aqui, que envolve uma fração, em uma equação de uma única linha. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês. Ó. O 36 é a mesma coisa que 36 sobre 1, concordam? E agora eu multiplico cruzado. Ó, o 1 multiplica todo mundo lá no numerador. E o x mais y multiplica quem? O 36. Vamos lá. Então, 36 multiplicado por x mais y é igual a quanto? 1 vezes 37x mais 34y é 37x mais 34y, porque o 1, quando multiplica, ele é neutro na multiplicação. Espera aí. 37x mais 34y. Vamos multiplicar agora por distributiva. O que é multiplicar por distributiva? É fazer este tipo de multiplicação aqui. Ó. Ah, não queria isso aqui. Aqui, ó. 36 multiplica x e o 36 multiplica y. Vamos lá. Então fica 36x mais 36 vezes y. Igual a quem? A 37x mais 34y. Vamos colocar tudo que é x para um lado da equação e tudo que não é x para o outro lado da equação. Vamos fazer isso. Então, vamos colocar assim, ó. Do lado direito, eu vou deixar o x. Então, o 36x, que está no lado esquerdo, ele vai para o outro lado aqui com o sinal de menos. Menos o quê? Subtraindo, né? 36x. E do lado esquerdo eu mantenho 36y. 36? Não. Ah, não, tá certo. Mantenho 36y. E do lado direito tenho 34y que eu coloco no lado esquerdo. 34y. E eu tenho tudo agora no lado esquerdo y e tudo no lado direito x. Quanto é que é 36y menos 34y? 2y. Igual 37x menos 36x é x. Agora, qual é a pergunta mesmo? Vamos retomar lá na primeira página. A pergunta era a razão. Tá aqui, ó. A razão entre o número de homens pelo número de mulheres. Muito bem. Volta. Se eu quero isto aqui, ó, x dividido por y, então eu tenho que este y que está multiplicando 2, ele passa para o outro lado dividindo. E eu vou ter isso, ó. 2 é igual a quanto? A x dividido por y. Se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado aqui, ó, dividindo, não é? Então eu posso dizer o seguinte, que esta razão, ou seja, x sobre y é igual a 2. O número de homens dividido pelo número de mulheres é igual a 2. Ou seja, existe muito mais homens do que mulheres. Existe o dobro de homens nesses candidatos do que o número de mulheres. Esta é a interpretação que você pode tomar além de apenas calcular a sua razão.
E o problema está finalizado e a solução é a letra C. É isso aí. Um forte abraço, né? E siga aí no canal aí, compartilhe, divulgue, se inscreva e coloque no sino para você receber mais notificações de vídeos que se seguirão. Muito bem, obrigado a todos e um forte abraço. Bye bye.